Olá, seja bem-vindo ao curso do Contos Acadêmicos. Como vencer o pensamento ideológico? Talvez vocês tenham ouvido falar na escola, na universidade, em eventuais cursinhos ou até nas mídias, Instagram, Facebook, televisão, que a ideologia tem tudo a ver com a filosofia e que uma coisa está entrelaçada com a outra. Porém, estamos aqui para mostrar que não. Filosofia e ideologia são duas coisas que andam completamente em vias opostas. Afinal, a filosofia é o amor à verdade, o amor ao ser, uma rendição do intelecto a esta realidade aí fora. E a ideologia é o extremo oposto, àquela famosa definição escolástica. A verdade é a adequação do intelecto à coisa, enquanto que a ideologia é a adequação da coisa ao intelecto. Isto é, você constrói um sistema, você constrói ideias que estão somente aqui na sua cabeça, mas não na realidade extramental, e quer que o mundo se adeque à sua ideia. É como, por exemplo, o caso de Don Quixote. Vejam como a gente pode fazer até esse diálogo da filosofia com a literatura. Há uma cena icônica em que o Don Quixote está andando. Aliás, eu não sei se vocês leram Don Quixote, mas a história do Cervantes é a seguinte: é um rapaz que tinha até fins nobres, porque ele gostava muito de ler, de estudar, especialmente os romances de cavalaria, e queria lutar pela justiça. Então veja que você pode se perder, não é só porque está querendo viver pelos prazeres, pelo sexo, pela comida, por essas coisas banais. Você também pode se perder buscando a nobreza. Então, os estudos também podem te afastar da realidade, desde que você comece a estudar pelas razões erradas e com os objetivos errados. Como foi o caso do Don Quixote, porque ele começa a querer que todo mundo se adeque àquilo que está na sua cabeça, em vez de ele usar os livros como a recondução ao mundo. Há uma cena icônica em que ele está caminhando lado a lado de Sancho Panza, o seu fiel escudeiro, e ele vê moinhos de vento gigantes. E diz: Sancho, encontrei finalmente a minha primeira batalha. Afinal, ele queria encontrar pessoas contra quem lutar. Uma época em que os romances de cavalaria já não estavam. O romance de cavalaria não, a própria cavalaria já não estava em voga, em alta. Ele queria encontrar pessoas contra as quais lutar e começou a fantasiar que estes moinhos de vento eram gigantes. E o Sancho fala: Não, Don Quixote, não são. Não são gigantes, são simplesmente moinhos. Só que o Don Quixote está querendo tanto que essa realidade se adeque à sua cabeça, que ele sai caminhando, 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 caminhando e começa a batalhar sem sequer ouvir o Sancho. Então veja que o ouvido e a visão dele está afetada. E no final ele é derrotado, obviamente, porque você não vai ganhar desses enormes objetos. E quando ele cai no chão, o Sancho chega para ele e diz: Tá vendo, Don Quixote, que não eram moinhos? Aliás, que não eram gigantes, eram sim moinhos? E o Don Quixote olha para ele e diz assim: Não, Sancho, você está enganado. Os gigantes não quiseram me dar a glória da vitória e se transformaram em moinhos para não ceder, para que eu não triunfasse. E eu conto essa história, ou este evento da história de Cervantes, para que vocês vejam como isso pode realmente ser um ícone, uma imagem de como funciona a ideologia na cabeça das pessoas.
elas têm um mundo de ideias, um mundo mental que elas leram nos livros, porque normalmente elas são escravizadas. A pessoa que está na ideologia, principalmente hoje, se acha livre, como por exemplo o feminismo. Você começa a achar que você tem liberdade. Mas não, porque dificilmente elas são os próprios ideólogos. Você tem que ter uma inteligência acima da média. E não pense em inteligência que eu falo aqui no nível cognitivo, é claro, não na definição clássica de inteligência, mas você tem que ter essa capacidade cognitiva muito acima para ser o criador da ideologia. A maioria não. A maioria é simplesmente vítima do que outras pessoas produziram. Daí não é a sua liberdade. Liberdade não é simplesmente poder dizer o que você acha, escolher se você é homem, escolher se você é mulher. Liberdade é poder opinar alguma coisa, falar alguma coisa conforme a realidade. Você pode falar o que está na sua cabeça, querer mudar o seu corpo e ainda assim ser escravo de outras pessoas, são ideólogas e mais intelectuais orgânicos, que é o que a gente vai ver mais da frente, o que isso significa. Mas voltemos a essa história do Don Quixote para que vocês percebam esse funcionamento do pensamento ideológico, que não adianta. Uma pessoa que está realmente entregue a isto, e por isso é importante que vocês não estejam, para ela não adianta você mostrar o que a ciência fala, o que os bons filósofos dizem, ou até mostrar a realidade na cara delas, porque a cabeça sempre vai mudar o real. A cabeça delas vai sempre transmutar. E é por isso até que o Eric Feiglin, um dos autores que a gente vai tratar aqui, fala que a ideologia ela funciona como bruxaria. No fim, a mente dessas pessoas é uma mente de bruxaria, não a bruxaria antiga, pagã, é a bruxaria moderna, que são palavras que buscam mudar a realidade. E esse é o sentido de ideologia. Muita gente acha que ideologia são os seus valores morais, os seus princípios éticos, aquilo em que você acredita, a sua cosmovisão, mas não, gente. Ideologia é a palavra que não retorna à realidade, porque o objetivo da linguagem é este. O objetivo da linguagem, da razão, não é criar um mundo mental superior ao mundo extramental. E sim, fazer com que a gente seja reconduzido. Fazer com que a gente consiga voltar a olhar o ser. Quando este ser foi ofuscado, foi esquecido ou simplesmente está velado. E está velado porque nós não vemos a essência. Por exemplo, vocês estão agora vendo a professora Natália Suman falar. E por mais que eu esteja sendo verdadeira, vocês não conseguem acessar a minha essência através da minha fala. A fala, por mais que pareça inteligível, ela é ainda um entremeio, um meio termo entre o inteligível e o sensível, porque ela ainda é emitida por cordas vocálicas. Isso aqui é vibração de corda, então isso aqui é sensível de algum modo. Eu estou tentando me remeter a algo para além deste mundo imediato. Mas esta comunicação não se dá diretamente de alma para alma, da minha alma para a alma de vocês, e sim através do mundo sensível. O discurso é isso. Mas a gente tenta caminhar, a gente tenta ir além. Então, lutemos contra até esse pensamento iluminista, né? O Eric Feiglin alerta isso, porque quando surgiram as grandes novidades, por exemplo, nos estudos de história, de antropologia, de economia, as pessoas que estavam lutando contra essa maré ideológica, principalmente pós a Segunda Guerra,
achavam que isso seria suficiente para fazer com que todo mundo deixasse de ter esse pensamento ideológico. Mas o Eric Feiglin mostra que não, que isso é puro iluminismo. O iluminismo quer fazer com que as pessoas, todas as pessoas, vivam conforme a razão. Então, vamos levar as luzes para a sociedade. Mas isto se mostra também como ideologia, porque há um nível irracional aqui no sentido de Dodds. Dodds escreve um livro, Os Gregos e o Irracional. Ou seja, não como aquilo que está contrário à razão, mas das nossas faculdades mais baixas, da nossa imaginação, da nossa sensação, das imagens poéticas que a gente tem, essa força artística que paira sempre na sociedade e é muito, muito forte. Então não adianta você achar que vai dar explicações e isto vai salvar a sociedade. Aliás, nesse sentido, a arte ajuda muito mais, porque ela vai formando o imaginário das pessoas, do que as próprias teorias, e também porque nem todos vão alcançar esta teoria. Então, o Eric Feiglin diz para a gente não ser otimista nesse sentido, de achar que a gente vai levar ciência para todo mundo, filosofia para todo mundo. Nem Platão queria isso, porque ele sabia que poucos são aqueles que estarão dispostos a ouvir. Não adianta falar se o coração da pessoa não está aberto para conhecer a verdade. Realmente não adianta. O próprio Marx, por exemplo, esse é o caso que o Eric Feiglin cita. O próprio Marx, quando ele escreveu o Manifesto Comunista e ele diz que a história humana é guiada pela história da luta de classes, ele sabia que nem todas as lutas da história foram lutas de classe. Nem todas as guerras. Vejam, por exemplo, a expansão de Alexandre o Grande na Grécia. Alexandre, a polis, né, se dissolve, a polis se dissolve, e Alexandre começa a querer expandir o império, mas para expandir você vai entrar em determinados confrontos com os outros povos que você está tentando conquistar. E o Alexandre fez isso não porque ricos estavam contra pobres, reis contra escravos e contra homens comuns. Ele fez isso até por uma missão civilizacional, de querer levar a cultura grega, inclusive a filosofia. Então, não é um tipo de luta e de expansão somente por riquezas. Isso é só um exemplo de vários, de que o motor da história humana é muito mais, primeiro, as grandes personalidades, como a personalidade de Alexandre e toda a sua influência aristotélica, e motivos vários. Além de que as classes também colaboram entre si. A própria ideia de luta de classes não faz sentido porque, por exemplo, o rico, o empresário, ele nem quer que todo mundo seja pobre, ele quer que as pessoas prosperem porque isso vai gerar mais consumidor. Então, se eu tenho, sei lá, criei um iPhone, eu quero que haja pessoas com mais dinheiro para que todo mundo compre da minha marca. Além do próprio princípio também de cooperação. A gente não deve achar que todo rico é mau, que não tem coração. Muito pelo contrário. Mas isso é outra história. Só para dizer que realmente, quando você é sugado pela ideologia, esse tipo de coisa vai acontecer. Você começa a ver, todo rico é mau. E você deixa de estar aberto a poder enxergar o coração do outro homem quando você encontra aquela alma. Esse rico, ele não é só rico, ele é uma pessoa com a sua história, com os seus valores e com a sua possibilidade de caridade. Além, é claro, dessas lutas não, mas desse desejar financeiro até para que ele tenha mais clientes. Então, seja por um viés econômico, seja pela própria personalidade, já assumir de cara essa luta de classes não faz sentido. Outro exemplo que a gente pode ver de como a ideologia vai atuar
no nosso cotidiano, tanto de ver esses marxistas dizendo essa coisa, já não conseguindo ler a realidade, existe também nas feministas. Eu estava dizendo que, no início da aula, a ideologia é a palavra que não retorna à realidade. Isto é precisamente o que acontece na ideologia de gênero. Porque o gênero, ele se deslocou do sexo. E o sexo é a materialidade. A materialidade. Então, é a palavra que se deslocou da coisa. A ponto de, imagine eu, uma mulher, que decida pela minha vontade, pelas minhas ideias, pela palavra, que eu sou um homem. Então, quando eu obrigo todo mundo, inclusive legalmente, a me chamar de homem simplesmente porque eu quero, simplesmente porque eu enuncio isso, então essa palavra bruxaria, essa palavra que muda a realidade, a ponto de eu sequer precisar fazer uma cirurgia para ser chamada de homem, é só mesmo pela palavra e pelo desejo. Eu estou também obrigando as pessoas para que elas neguem as suas próprias percepções, porque vocês veem o meu corpo feminino, vocês conseguem captar, se me conhecer profundamente, a minha psique feminina, a minha essência, a minha natureza, as minhas mudanças hormonais, e eu obrigo vocês a me chamarem agora de homem. Então vejam que bruxaria, que palavra que tem um efeito ou pelo menos um objetivo de mudar a realidade física. É realmente muito complicado. Agora, a ideologia acaba penetrando a alma de tal maneira que a coisa vai saindo deste mero eu quero, eu acho, e vai se tornando uma religião. Foi o que o Eric Feiglin falou nas religiões políticas. Por um lado, só fazendo um parênteses, caso vocês queiram estudá-lo mais à frente, que depois ele acaba mudando de visão, dizendo, não, acho que eu não posso falar de religião política, porque a religião, ela envolve essa busca de retorno à realidade. Quando eu quero ser, por exemplo, um cristão, o que eu estou buscando em última instância é me unir a Deus de um modo pleno. E eu quero me unir a Deus também para me unir ao ser, me unir ao real. Então, eu estou querendo retornar, não estou querendo ficar no mundo linguístico, eu não estou querendo ficar no meu próprio ego. Ao contrário, o próprio Cristo diz, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e então você me segue. Claro que quando ele fala negar a si mesmo, esse ego não está no lugar da personalidade. Personalidade é um conceito, pessoa, é um conceito muito caro no cristianismo, porque o próprio Deus é pessoa e assim como ele é, nós devemos ser. O que nós devemos fazer é negar o ego, que são as nossas paixões, e desenvolver a nossa personalidade. Mas aí é um outro tema, eu faço esse parênteses, mas isso aí daria um curso só dessa questão de falar de ego, de pessoa, é um outro assunto. Mas para vocês entenderem que a religião, ela tem essa busca realmente de união ao real. E a ideologia, como a gente viu no início da aula, é o exato oposto. Porém, do ponto de vista social, institucional, então não considerando aqui a religião como exemplo, corpo de Cristo, mas mais como esta instituição, como veria, por exemplo, um antropólogo, faz sentido sim dizer que o comunismo se torna uma religião. E ele tem a estrutura básica da estrutura religiosa. Primeiro, ele tem um sistema de fins últimos que envolvem o sentido da vida. E esta é a razão até pela qual muitos jovens acabam indo
por esta via comunista. Porque, veja, eu gosto muito de dizer que o homem antigo se sente um oceano em uma gota. E o homem moderno se sente uma gota perdida no oceano. Isso porque o antigo, ele sabia que ele era um microcosmo, que tudo quanto há lá fora, há nele. Ele tem a matéria da pedra, ele tem a respiração, a nutrição, a reprodução da planta, ele tem a sensação do animal, a percepção, a estimativa, tem a sua razão própria e tem a liberdade de criação divina. Então ele não se sentia perdido, ele se sentia parte integrante e espelho do cosmos, espelho da divindade. Ele tinha uma vida dotada de sentido. Mas o homem moderno já perdeu tudo isso, ele se sente num caos. E isso pela própria transformação do mundo moderno. A própria ciência deixou de ter aquelas 4 causas aristotélicas, porque para o Aristóteles, ciência não envolvia só movimento e matéria, envolvia também a forma e o fim último, que ele chama de telos ou teleologia. Então, tudo estava muito conectado. Já o moderno não, na ciência, na arte, tudo foi decaindo, foi se tornando cada vez mais materialista, cada vez mais afastado desse sentido pleno, e aí ele começa a se ver perdido. Ele começa a não se sentir uma parte integrante ativa da história, tanto a história do cosmos quanto a história humana. E de repente aparece uma teoria, uma ideologia que busca dar um sentido, porque veja, o comunismo, ele coloca um telos, um fim último na história, um direcionamento. O homem que não está numa religião, nem numa ideologia, ele fica vivendo num completo niilismo. É a falta de sentido. O que eu vou fazer da minha vida? A vida, então, é só comer, dormir, trabalhar, acordar, sofrer. Eu vou considerar que eu vou ter muitos desprazeres, porque a vida é sacrifício. A vida não é só a festa. Pensar um trabalhador comum. Ele trabalha 5 ou 6 dias na semana, duro, pesado, e tem um dia para estar descansando. E mesmo que ele vá beber, por exemplo, no dia da semana, depois ele pode ter uma ressaca, vai ficar cansado. Então a vida tem sempre isso. Você tem o prazer, mas depois você tem uma dor. Desde a bebida que dá ressaca, até o homem que vive pelo sexo, mas a carência que esse homem tem, e essa carência sexual vai ser sofrimento. Então, a vida tem muito dessa experiência de sacrifício, de dor, que se você não der a isso um sentido maior, ela se torna muito sofrida. E veja o sofrimento do niilista. E quantos modernos não acabam crescendo em depressão, em ansiedade, em todas essas coisas. Então, é realmente um cenário catastrófico. E aí o homem está perdido desse modo e, de repente, ouve falar de uma doutrina que dá um sentido na história, que diz, de fato, você está nesse mundo sofrido, essa maré ideológica ama o vitimismo, né? Ela, inclusive, promove mais a dor para que apareça o Messias. Os movimentos ideológicos, eles vão trabalhar muito com um símbolo messiânico, desde um Hitler, que aparece com o Messias para salvar o seu país, até outras formas de messianismo. E o comunismo tem esse lado, esse aspecto salvífico de fato, nós estamos vivendo no inferno. O homem se sente vivendo no inferno, que é o capitalismo. O capitalismo é o próprio inferno na Terra, para esses ideólogos. É o inferno de que tem lá o burguês, é o demônio, tá? Ou os vários demônios, né? Tem o Lúcifer e tem os outros serventes menores. E que ele tá no inferno. E de repente, há uma promessa de um paraíso na Terra. Qual é esse paraíso? O comunismo. É igualdade. Todos são iguais. Todos são felizes. Não há esses problemas do mundo capitalista.
E você promete isso. E o Eric Feiglin e também, por exemplo, Burke, vai chamar isto de uma imanentização escatológica. O escatom é o paraíso, o destino final da humanidade. E, de fato, os religiosos o esperavam, mas o esperavam de forma transcendental. No fim da história, quando Cristo viesse. Nunca aqui. Essa existência, aliás, era um mundo decaído. Foi fruto de uma queda. Então, aqui, de fato, jaz o maligno e nós vamos sempre enfrentar isto, tanto na pobreza quanto na riqueza. Também não é o lado de que a riqueza vai salvar, você vai ter todos os seus problemas resolvidos quando você se tornar um rico. Não. Muitos ricos são também depressivos, viciados em drogas, que sofrem horrores e até há o famoso problema dos ricos. Quando a pessoa não tem problema e ela não tem uma vida espiritual sólida, ela cria problemas mentais, psicológicos. Então, não há essa salvação nem na riqueza plena, nem na pobreza plena. Isso não é alguém que tem um senso de realidade busca, mas o comunismo promete. E o comunismo também vai tratar o mundo, por exemplo, o seu adversário político, como essa ótica religiosa mesmo, como se ele se visse o demônio. Quando você não é comunista, quando você não pertence ao partido, você é visto como um homem matável. O termo que se usa para isso é homo sacer. Ou seja, você simplesmente não presta e você pode morrer por isso. E os revolucionários fazem, não só os comunistas. Vejam a Revolução Francesa, que saiu guilhotinando um monte de gente. Por quê? Porque essas pessoas eram opostas à revolução. As revoluções acontecem assim, de forma sanguinária. E isto por pura coisa ideológica, porque você despersonifica aquele ser humano real que está na sua frente e o transforma, veja que coisa, e o transforma num nome, é um burguês, é um judeu, é um capitalista, e aí ele pode ser matável, em vista de que o fim justifica o meio. Você tem o que Weber, o sociólogo, chama de ética da intenção e não da ética da responsabilidade, ou seja, a minha intenção é promover a revolução. Então, isso faz com que eu possa utilizar de qualquer meio para isso. Então, esses homens são mortos, guilhotinados, todas essas coisas, porque a ideia substituiu a realidade. Hoje, porém, vocês vão ver tudo isso acontecendo de forma mais sutil. Ou seja, dificilmente haverá um comunista, a não ser que ele seja um stalinista, mas esses são pouquíssimos, que vai defender a revolução armada. Vai defender você sair pegando em armas e matando todos os burgueses, os capitalistas, ou enfim, quem quer que se oponha à revolução. Isto porque hoje nós vivemos uma revolução cultural, uma guerra cultural. Houve um deslocamento do centro econômico para o centro da cultura. Afinal, os ideólogos começaram a perceber que não adianta você mudar a economia se os valores das pessoas continuam sendo conservadores ou continuam não estando atrelados aos princípios do partido ou de algo que é supra-partidário, mas ainda assim revolucionário. Vejam o que aconteceu na Revolução Russa. A Rússia era um país conservador, era um país cristão, cristão ortodoxo até. E quando acontece ali a revolução, há uma não adesão, uma revolta popular. Pouco a pouco isso vai estourando cada vez mais, porque você não pode defender o materialismo histórico tendo uma visão transcendente da realidade, que é a visão da própria religião cristã. Não há como você ser um cristão e comunista, porque não há como aderir o materialismo histórico enquanto você tem uma visão transcendente. Daí que
esses russos começaram a se revoltar. E os ideólogos, principalmente depois dos campos de concentração nazista, que de fato aqui vai ter uma mudança dentro dos próprios comunistas, dentro da própria esquerda. Quando você vê a escola de Frankfurt, que foi a escola de Adorno e todo esse pessoal, eles não têm aquele mesmo espírito de Marx, porque o Holocausto se torna algo que mudou a humanidade, mudou até a esquerda. Todos começam a não querer que esse Holocausto se repita. Então, o homem imatável, ele se torna muito mais sutil. E há essa mudança de não vamos então pegar em armas e sair matando todo mundo, não vamos repetir o que fez Hitler, vamos agora mudar a mentalidade das pessoas a ponto de o Gramsci, um grande ideólogo a serviço da revolução, dizer que agora o nosso objetivo é fazer com que as pessoas sejam comunistas sem o saber. Então você começa a trabalhar as ideologias muito mais nas músicas, nas novelas, no cinema, nos livros, nas obras de arte. Isso se torna muito mais importante para os revolucionários do que a própria economia. Há uma mudança no que se chama de paradigma da chamada superestrutura e infraestrutura. Ou seja, a economia se torna bem menos valorizada do que a sua forma de ver o mundo e a arte que você consome. Por isso que você vai ver, por exemplo, a Netflix ou outras plataformas de cinema mudando totalmente as histórias clássicas. As famosas releituras dos contos de fada, de história da Branca de Neve, da Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, todas essas histórias estão sendo relidas e ali sendo aplicada alguma mudança a serviço da revolução. É a chamada perversão simbólica. Eu vou dar o exemplo de uma historinha. O que fizeram com a Chapeuzinho Vermelho? Na história original, aquilo que vocês encontram nos Irmãos Grimm, não tem a presença do caçador para abrir a barriga, que é o que vocês devem ter visto aí, tanto nos livros de historinha, quando vocês eram crianças, quanto também nos filmes, tudo isso que passou. A Chapeuzinho, ela comete todos aqueles erros, desobedece à mãe, e no fim o lobo vai devorá-la e devorar a vovó. Isso parece assustador para as crianças, mas isso mostra as consequências do mal. Hoje em dia somos tão inconsequentes porque até os filmes, a cultura tenta tirar isso, aquilo, eu não quero me arrepender de nada. Enquanto a religião era sempre pautada nisto, quando eu cometo algo ruim, eu vou buscar me arrepender. Mas hoje em dia as pessoas gostam de dizer, eu não me arrependo de nada porque a minha história fez quem eu sou hoje. Eu tenho orgulho, eu não vou me arrepender. E elas não buscam o arrependimento justamente porque essas histórias atenuaram as consequências e até a responsabilidade do mal. A história da Chapeuzinho Vermelho dizia pra gente, memento mori, lembra-te da morte, traduzindo do latim para o português. E a história original não, as coisas se resolvem, eu posso ir errando, tendo uma juventude de erro, desobedecendo meus pais, fazendo o que eu quiser, indo lá brincar numa floresta ou seja, numa região que não é boa, num submundo, nas drogas, onde foi que as coisas vão se resolver. E não só isso, há muitas perversões simbólicas nessas historinhas. Claro que isso também era um curso só para analisar essa perversão simbólica na arte, principalmente na arte infantil. Mas por aqui vamos tomar esta da Chapeuzinho como um exemplo.
essa redução das consequências do mal. E como a gente está tão imerso nessas mudanças ideológicas, nessas perversões simbólicas na cultura comum, daí se torna tão importante o estudo. Porque, veja, Platão, quando escreve a República, ele chega a dizer que nem todo mundo precisa ter conhecimento, mas todos precisam da opinião verdadeira. A diferença de uma coisa em outra é que a opinião verdadeira é quando eu consigo agir conforme a verdade e ter valores conforme a verdade. Mas eu não sei dizer as causas, eu não sei explicar, eu não sei dar uma aula sobre como é que a realidade funciona, se eu não sou um filósofo, mas ainda assim eu ajo tal como agiria o filósofo, no sentido clássico do filósofo, ou seja, não só aquele que sabe dizer a vírgula de Kant, dizer, olha, Kant, na Metafísica dos Costumes, no capítulo tal, na página tal, escreveu isso, isso e isso. A filosofia não é isto, mas é este retorno à realidade, e este retorno exige uma purificação moral, espiritual. O Pierre Hadot escreve um livro brilhante chamado Filosofia como Modo de Vida e Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, onde ele mostra isso, que a filosofia era realmente uma maneira de viver, e ela envolvia exercícios espirituais. Como vocês vão ver isso nas escolas da época de Alexandre, estoicismo, cinismo, epicurismo, como esses filósofos tinham também movimentos ascéticos. Então a filosofia é esse modo de vida brilhante. E é este o sentido de filósofo. E nem todo mundo precisava ser um filósofo, estudar filosofia, fazer um curso como esse, porque a cultura comum dava os símbolos corretos para aprender a realidade. Então, quando eu lia uma história de Chapeuzinho, eu já sabia, não, as minhas ações têm consequências, e às vezes consequências eternas. Tem coisas que não poderão ser restauradas. Eu posso, por exemplo, através de um erro, levar alguém à morte. Ou então, ocasionar a minha própria morte. Nem tudo vai se resolver, nem todos os maus também o são, porque sofreram. Quando os ideólogos dizem que a pessoa é má só porque ela é pobre, porque ela não teve um bom pai, quando você joga a responsabilidade para outra pessoa, você está, na verdade, ignorando aquele trabalhador humilde que não é rico e que sempre seguiu o caminho ético. Você está justificando o mal, e não, nós somos responsáveis. E nós somos tentados o tempo todo. Então, se você for rico, você vai ter determinadas tentações, e você ser pobre também. Você pode roubar sendo rico, sendo pobre. Não tem isso da justificativa. E muitas historinhas começam a colocar, por exemplo, a madrasta, a bruxa, o lobo, todos esses símbolos antigos de criaturas más, como se fossem simplesmente vítima de um passado ruim. Mas quantas pessoas com passado ruim não triunfaram? A gente tem o próprio exemplo do Viktor Franklin, que viveu os campos de concentração, que viu a família morrer, e ele teve uma vida e uma produção intelectual brilhante. Ele é um exemplo de vários, de milhares. Então não tem essa justificativa, e precisamos conseguir encarar. E aí a necessidade de um estudo, de um curso como este, porque a gente não dispõe dos símbolos corretos, então não basta mais. Antigamente, só precisava estudar, se dedicar a isso, quem tinha vocação intelectual. Se você não tivesse vocação intelectual, você podia ficar com o folclore, a cultura popular, e isso ia te dar uns instrumentos corretos de apreensão da realidade. Um mundo imaginário, os elementos simbólicos próprios para isso, mas hoje a gente não tem. Hoje, você vai crescer ouvindo as músicas do funk, e o problema não é só o ritmo, como também as letras pervertidas, ou então muitas letras de rap. Por exemplo,
a gente tem o Racionais, certo? O Racionais tem uma música que faz uma justificação salvífica, também uma imanentização escatológica pelo crime. Falando da figura de Dimas, o primeiro vida louca da história. Então você tem muitas músicas do rap que vão fazer essa apologia ao crime e como via salvífica. E essa é a cultura que a gente vai recebendo e recebendo cada vez pior. Os filmes são muito apelativos à luxúria, ao feminismo. As próprias histórias, as princesas estão sendo transformadas em feministas. Vocês devem ter visto até ou se não, não sei, um novo lançamento da Amazon, do novo filme da Cinderela, uma Cinderela feminista, uma Cinderela que não quer se render ao príncipe, quer que o príncipe vá para o mundo dela, ela não quer abandonar tudo porque, enfim, quer ter a vizinha dela. Tudo isso está sendo reconstruído e de uma forma revolucionária, de uma forma para mudar a sociedade quase como uma continuação do projeto Gramsciano. Daí a gente precisa estudar, ter esses fundamentos sólidos, estudar tanto a filosofia quanto literatura, crítica cultural e resgatar essa realidade. E aí vocês podem me perguntar: "Ah, professora, então como é que eu vou resgatar a realidade?" Estudem mito, Bíblia, filosofia antiga e os seus comentadores, patrística, escolástica e os seus comentadores, e religião comparada. Esses são os conselhos brilhantes do Eric Feiglin e, é claro, continuem assistindo o nosso curso. Nas próximas aulas vamos falar mais sobre isso e até começar pelo Platão.